Olá! Essa é a segunda aula sobre demografia, sobre geografia da população e dessa vez vamos trabalhar sobre transições demográficas, em como ocorreram alterações na natalidade e mortalidade nos países e como analisar os gráficos relacionados à transição demográfica. Fique ligado, esse é o VIP Geografia. Vamos lá então? Vamos apresentar agora através dos gráficos e você analisa junto comigo. Vamos lá. Aqui nós temos a evolução da população, do crescimento da população mundial. Aqui está bilhões, tá? Não está aparecendo, mas é bilhões de habitantes. Então você tem aqui, ó, perceba que a gente está mais ou menos aqui em 1805, né? Mais ou menos assim, 1803, século XIX. Nós tínhamos lá mais ou menos 1 bilhão de habitantes. E aí, quando chega aqui em 1927, mais ou menos, nós tínhamos 2 bilhões de habitantes. E agora nós já ultrapassamos, estamos aqui em 2020, o gráfico chegaria aqui, nós já ultrapassamos os 7 bilhões, tá? Já ultrapassamos os 7 bilhões. Mas é interessante ressaltar assim, ó, quando a gente volta em 1930, mais ou menos, a gente tinha pouco mais de 2 bilhões de habitantes. E não faz muito tempo assim. 1930 não faz muito tempo assim, tá? Então tínhamos pouco mais de 2 bilhões. Só que se você parar para pensar, ó, entre 1800 e 1900 vamos colocar 27 aqui, ou seja, 127 anos se passaram, e você teve um aumento da população de 1 bilhão para 2 bilhões. Então 127 anos, aumentou de 1 para 2. Tudo bem, dobrou, tal, mas 2 bilhões é pouco comparado ao que tem hoje. Agora, se você parar aqui, ó, e analisar de 1930 até 2000, você saiu de mais ou menos 2 bilhões, né, para chegar a 6 bilhões. Então saiu de 2 e foi para 6. E a gente está falando em 70 anos, certo? Então a gente pegou 127 anos, cresceu de 1 para 2, e em 70 anos cresceu de 2, pouco mais de 2, para 6 bilhões. Então isso é um crescimento significativo da população. E eu poderia, por exemplo, colocar esse gráfico e pedir que você me dissesse o porquê que o crescimento foi tão lento nesse período aqui, ó, de 1800 até 1920, por que não crescia tanto a população, e já te passando a informação que você sabe, né? Se a gente está falando 1930, 1940, que seja, as pessoas tinham muitos e muitos filhos. Né? Tinha lá 5 filhos, 7 filhos, você pegar lá a história da sua família, né? Bisavó, avó, tataravó e trisavó, não sei o que, você vai ter lá 10, 15, 25, 42 filhos. 42 exagerei. Mas assim, eles tinham muitos filhos. Então, se nascia um monte de gente, por que a população era pequena assim? Então, tem nenhuma explicação. Eu posso te perguntar isso. Mesmo com elevadas taxas de natalidade durante esse período já conhecido, porque a população era bem menos numerosa do que é hoje, você deveria e você tem que saber responder, tá? A gente está falando mais ou menos aqui na fase 1, ó. Então a taxa de natalidade era bem elevada. Verifica aqui, ó, que a taxa de mortalidade em todo esse período que eu estou mostrando, ela nesse início aqui, ela é mais elevada de todos eles, ó. Até tem uma outra curiosidade que eu até falei para vocês, tá vendo aqui, ó, que ela era mais baixa, que vai aumentando, mas isso é outra questão. Mas aqui, ó, a taxa de mortalidade de todo o período desse gráfico, que nós já falamos sobre ele, ela é a maior. Então a taxa de natalidade, e também aqui, ó, a taxa de natalidade, lógico que ela se estende aqui, ó, mas considerando que a gente está mais ou menos nessa fase em todos os países, a gente está com países que estão entre a terceira e a quarta fase, tá? Mas todos já passaram um pouquinho aqui do início da terceira fase. Mas aqui as taxas eram as mais elevadas, comparando a esse período todo aqui, e aqui a taxa de mortalidade as mais elevadas. Então é exatamente isso. A população lá, a população não crescia tanto nesse período, porque você tinha taxas de natalidade muito elevadas e taxas de mortalidade também muito elevadas. Muito bem. Aí nós temos aqui na fase 2, tá? Na fase 2 nós temos aqui, ó. Perceba, esse detalhe é importante, caso caia na sua avaliação. Mas aqui, ó, que a taxa de natalidade ela permanece elevada, e aqui a taxa de mortalidade vai diminuir de forma significativa. Essa diferença entre taxa de natalidade e mortalidade é essa paradinha aqui, ó, pontilhada, que é o crescimento vegetativo,
Poderia até colocar aqui, ó, daqui aqui diretão, tá? Daqui aqui diretão. Crescimento vegetativo. Então, isso aqui a gente fala que foi o boom populacional, tá? O boom populacional, crescimento significativo da população mundial. Então, começa a crescer de forma significativa lá, começa a crescer quando você tem. Lógico que cada país passou por situações ou por essas fases em períodos diferentes, tá? Então não dá para vincular, até assim, errado da minha parte vincular aqui a população mundial, mas cada país passou por situação, pelo processo em fases diferentes. Como assim, professor? Enquanto tinha os menos envolvidos que ainda não estavam aqui na fase 2, os mais envolvidos já estavam entrando aqui na fase 3, evoluindo para 4. Como assim, por exemplo? Enquanto a sua avó a sua bisavó estava tendo lá 15 filhos, lá na Europa, né, um cidadão lá, um aluno que a avó dele, ele mora na Espanha, que seja, na Alemanha, a avó dele já tinha 2, 3. Então ela já estava mais à frente. Então, os países não passaram todos eles juntos nas fases demográficas que vocês estão vendo aí. Então, aqui, grande crescimento demográfico. Lembra que é interessante você saber por que diminuiu a mortalidade. Né? A mortalidade se manteve elevada, tudo bem, mas a mortalidade diminui. E aí, de novo, como falamos várias no ano passado, dois aspectos muito importantes: saneamento básico e melhoria das condições de saúde. Tá? Então, clássicos da geografia, saneamento básico, melhoria das condições de saúde, afetam diretamente nessa redução significativa da mortalidade. Então, aqui, grande crescimento da população nos países que passam por essa situação. E aqui, redução das taxas de natalidade. Vamos partir aqui para a fase 3. A mortalidade continua diminuindo, a mortalidade, e a natalidade aqui, ela vai diminuir, ela começa a diminuir. E tem vários fatores que influenciam para que isso aconteça, tá? Para que isso aconteça, perceba que o país vai se desenvolvendo mais e a mortalidade está aumentando, olha lá, está aumentando a mortalidade, né? E está aumentando a mortalidade. A grande questão é por que essa mortalidade está aumentando aqui nos países envolvidos, tá? Ela vem aumentando, ela já vinha aumentando, taxa independente de coronavírus ou não, ela já vinha aumentando. Mas eu sei, você que respondeu mentalmente aí, você vai falar assim, ó, tá aumentando, se você pensou assim, ó, tá aumentando aqui a mortalidade, porque o país envelheceu e são os idosos que estão morrendo, né? Porque a expectativa de vida era muito elevada, então cresceu a população de idosos e agora aqui, ó, eles estão morrendo, né? Então eles estão morrendo lá, porque a única certeza da vida é que um dia a gente vai morrer, lembra? Então os idosos começaram a morrer, então tinha um grande número de idosos, começa a ter essa elevação das taxas de mortalidade. Se você pensou assim mentalmente, é porque os idosos morreram, tá certo, ficou tímido, mas tudo bem, beleza? Então, transições demográficas, você entendeu por que diminuiu, por que diminuiu aqui, por que veio aumentando a mortalidade. Lembrando que a tendência é que as taxas de natalidade assim venham reduzindo, né? A maioria dos países está ainda nesse pedacinho aqui que eu estou mostrando, tá? Certo, pessoal? Então, isso foram as transições demográficas. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, se inscreva no nosso canal. Vamos preparar mais aulas relacionadas à geografia da população para te ajudar nesses seus estudos de casa, beleza? Um grande abraço, eu sou o professor Eldorado, esse é o VIP Geografia.